Bora mergulhar numa das viradas mais radicais da história ocidental. A gente está falando daquela mudança gigantesca de um Estado que era para ser público para um sistema em que o poder virou literalmente uma posse privada. É a história de como a ideia de coisa pública, sabe, simplesmente se desfez no ar. Pois é, essa pergunta aqui é a chave de tudo. É ela que move toda a história da Alta Idade Média e ajuda a gente a sacar como uma civilização inteira precisou se reorganizar do zero. Então, para entender essa revolução toda, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que foi que mudou, né? E para isso, o ponto de partida é Roma. Vamos ver qual era a ideia deles sobre o que o poder deveria ser. A famosa res publica, que nada mais é do que a coisa pública. Essa era a base de tudo para eles. A ideia de que o poder, a justiça, certas terras, tudo isso pertencia à comunidade, ao povo, e não a uma pessoa só. Era o que eles chamavam de extra commercium, ou seja, não estava à venda. Não dava para comprar, não dava para vender, simples assim. E olha só que contraste claro. De um lado você tinha o poder público, da comunidade. Do outro, o poder privado, que era do pater familias, o chefão da família. Esse poder, sim, era uma posse, era parte do patrimônio da família e era exercido dentro de casa, na domus. Em teoria, uma muralha jurídica separava uma coisa da outra. Só que a gente sabe que na prática a história é outra, né? Essa linha divisória, mesmo em Roma, já era bem borrada. A grana, a influência pessoal de um general poderoso ou de um senador, isso acabava ditando as regras do jogo público. A política rolava tanto na casa do César quanto lá no Senado. E isso foi, digamos, preparando o terreno para o que estava por vir. E o que veio depois? Bom, vieram as monarquias germânicas. E elas não só borraram essa linha entre o público e o privado, elas pegaram uma borracha e apagaram de vez. Chegaram com uma visão de mundo totalmente diferente. Olha, essa frase do Gregório de Tours resume tudo. Mostra o tamanho do buraco que existia entre as duas mentalidades. Para um chefe germânico, a ideia de um poder que não fosse dele, pessoalmente, que não tivesse um dono, isso simplesmente não entrava na cabeça. Então, vamos lá, o ponto central é esse aqui. Para os reis germânicos, o reino era deles. Ponto. Não era uma ideia, era uma posse física, carnal mesmo. Era como um prêmio de guerra, uma fazenda gigante que eles administravam. A lealdade das pessoas não era com o Estado, essa coisa abstrata. Era com o homem, com o chefe guerreiro que estava ali na frente delas. E qual a consequência lógica disso tudo? Um ciclo sem fim de quebra-cabeça. O rei morria e o reino era fatiado entre os filhos, igualzinho a qualquer outra herança. O que acontecia? Guerra civil. Os irmãos saíam na mão para ver quem pegava o pedaço maior. E o Estado, ou o que sobrava dele, ia se espatifando a cada geração. Mas olha que interessante, esse choque de mentalidades, essa quebra toda, não levou ao caos total, a um vazio. Pelo contrário, deu origem a uma ordem completamente nova, o feudalismo. É aqui que a autoridade pública se pulveriza de vez e vai parar na mão de um monte de gente. É o que muitos historiadores chamam de Revolução Feudal. E é importante entender isso. Não foi anarquia, foi a criação de um tipo de sociedade totalmente diferente, que não se baseava mais em leis públicas, mas sim em laços pessoais, de confiança e lealdade. E essa definição do Georges Duby é perfeita. O poder de mandar, de julgar, de punir, sabe, tudo aquilo que antes era da coisa pública, agora virou um título privado. Era parte da herança de um senhor, como um cavalo ou um pedaço de terra. A própria geografia do poder mudou completamente. A cidade, que era o grande espaço público, perdeu o protagonismo. O novo centro de tudo passou a ser o castelo, a casa forte e privada do senhor. E de lá, de dentro da sua casa, ele governava como se fosse um mini-rei no seu próprio pequeno estado. Ok, mas se não tinha mais um estado central, o que mantinha essa sociedade de pé? O que dava cola? Não eram mais as leis. Era uma teia, uma rede super complexa de relações pessoais, de laços de um homem com outro homem. E o ritual que simbolizava tudo isso era a cerimônia de vassalagem. Isso aqui era o coração do sistema. Era uma coisa física, super pessoal. Um guerreiro se ajoelhava e literalmente se entregava a um senhor, não a um estado. Em troca de lutar por ele, recebia proteção e como se sustentar. Era um contrato privado, de pessoa para pessoa, que tomou o lugar da ideia de cidadania. Só que esse sistema de laços pessoais acabou criando uma divisão brutal na sociedade. De um lado, os cavaleiros, os milites. Eles meio que entravam para a família do senhor num laço de honra. Era quase uma aliança. Agora, o povão,
A plebs era diferente. Eles eram engolidos pela casa do senhor, não como família, mas como propriedade, presos pela servidão. E para a gente ter uma ideia do nível que isso chegou, existe um termo que é assustador. Homme de corps, homem de corpo. O que isso significava? Que a pessoa, de um camponês, o corpo dele pertencia literalmente ao senhor. Era um bem, um item no patrimônio, que podia ser vendido, doado ou passado de herança junto com a terra e o gado. Não dá para imaginar uma privatização do poder mais completa do que essa. E isso nos deixa com a grande pergunta que vai ecoar pela Europa durante séculos. Depois de tudo ter se quebrado em pedaços, se toda a autoridade virou privada, se a única coisa que une as pessoas são juramentos pessoais, como é que se reconstrói uma coisa pública a partir disso? Essa é a grande questão, o desafio que, lá na frente, vai dar origem aos estados modernos que a gente conhece.